Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar de estratégias para trabalhar a disciplina na sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho no estado de Minas Gerais há mais de 12 anos e estudei muito para entender o que as crianças têm que saber em cada etapa do ensino fundamental de forma prática e objetiva, para entender e para desenvolver uma maneira delas consolidarem essas habilidades de forma eficaz numa sala real. Então, eu coloquei tudo isso aqui no link que está aqui embaixo do curso de BNCC para você estudar comigo. A gente sabe que é necessário esse estudo, que todo mundo precisa conhecer a BNCC, mas é um documento muito longo, difícil da gente ler sozinho, estudar sozinho. Então, o curso está aqui embaixo. Lá no curso tem plano de aula passo a passo, projeto passo a passo, tem um planner para você imprimir e planejar e executar tudo o que você está aprendendo imediatamente na sua sala de aula e avaliar para ver se realmente está funcionando para você. Tem também um grupo de WhatsApp onde nós trocamos ideias e eu tiro suas dúvidas. Bom, nem vou falar das atualizações porque senão vou me render demais aqui. Agora vamos falar da indisciplina. Olha, a primeira coisa que nós precisamos é saber separar indisciplina de agitação. A agitação, às vezes, ela pode até ser positiva. As crianças são falantes, se mexem muito, mas a gente pode usar isso a nosso favor. E ela também varia, depende do tipo de atividade que a gente está dando. Agora, a indisciplina é quando a criança não respeita regras, é quando a criança não respeita o professor, não respeita os colegas. Aí a gente já tem que ter medidas diferentes. Bom, primeira coisa, o primeiro passo que a gente faz para melhorar a disciplina da turma é bom planejamento, atividade significativa e aula envolvente. Se você tomar cuidado com esses 3 pontos, a gente já vai conseguir ter a disciplina de alguns alunos. Se você não for cuidadosa com isso, até os alunos bons ficarão indisciplinados, certo? Então, primeira coisa, aula envolvente, planejamento bem feito e atividade significativa. Se você trabalha muito além ou muito aquém do que a criança consegue, você vai ter indisciplina. Se estiver fácil demais, repetitivo demais, vai ter indisciplina. E se estiver difícil demais, vai ter indisciplina também. Muito importante a gente se lembrar que nós, professores, somos o adulto dentro da sala de aula. Então, a responsabilidade do que acontece dentro da sala de aula é nossa. Aí você vai me xingar muito agora lá nos comentários, né? Não tem problema, pode xingar, mas assiste o vídeo até o final, por favor, tá bom? Então, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos estar conscientes disso, porque até diante da lei a responsabilidade é nossa. E isso não é uma questão que está contra o professor, é só uma questão de nós sermos adultos, eles serem crianças mesmo. E nós, com a nossa experiência, conseguimos traçar estratégias que eles ainda não conseguem. Então nós temos que manter a calma e procurar sempre fazer, né, as coisas da forma correta. Bom, vamos começar falando de neurônio espelho. Nós imitamos naturalmente o que o outro faz. É natural, inconsciente, uma certa imitação do outro. Então, professora, e a professora é uma figura marcante dentro da sala. Então, quando nós estamos agitadas, as crianças tendem a ficar agitadas. Quando nós estamos tristes, as crianças ficam meio assim, sem graça, apáticas. Então, as crianças, quando nós estamos muito empolgadas com o que nós vamos fazer, as crianças ficam empolgadas também, sem nem saber por quê. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso humor. Às vezes, quanto mais a gente chama a atenção de forma enérgica, falando alto, mais a sala faz barulho.
E aí nós ficamos incomodadas, saímos muito cansadas da sala. Então a gente tem que procurar outras estratégias para poder acalmar a turma. Falando alto, nós não vamos conseguir que eles falem baixo, tá certo? Bom, quanto a isso aqui eu estou falando de agitação. E quanto à indisciplina? Seja exemplo para os seus alunos. Cumpra as regras. Mostre para eles que você cumpre as regras. Assim, eles vão ter esse exemplo para seguir. Bom, outra coisa que é importante da gente diferenciar. O que é grave do que é extremamente irritante? Se um aluno está batendo no outro, eu tenho que ir lá imediatamente separar, para que ninguém se machuque. Se um aluno está mexendo com um objeto muito perigoso, está se colocando em risco, colocando o outro em risco, isso é grave. Agora, às vezes, o aluno está irritante, porque isso acontece. Pode até ter crítica depois aqui sobre isso que eu estou falando, mas às vezes os alunos estão muito irritantes, né? Ele está muito barulhento, ele está chatinho, falando umas coisas que desagradam, mas isso é irritante. Quando tiver assim, pense, essa aula vai acabar e eu vou pensar numa estratégia boa para lidar com isso depois. Claro que você vai chamar a atenção, não faça isso não está certo, né? Mas você não precisa tomar uma atitude drástica porque um aluno está irritante. Apesar de que a gente que é professora, está dentro da sala de aula, sabe que um aluno irritante às vezes atrapalha uma sala inteira a aprender. Mas a gente tem que saber trabalhar com isso, não precisa tomar nenhuma atitude drástica, é descobrir o que está acontecendo para poder melhorar. Bom, use a curiosidade dos seus alunos a seu favor. Então, se você gosta de desenhar, você sabe desenhar, às vezes eles estão muito agitados, você não quer gritar por silêncio. Eu já falei aqui da estratégia de cantar, mas ela não pode ser a única, porque toda estratégia para indisciplina, ela se desgasta. Se você faz o ano inteiro, chega um momento que não funciona mais. Então, se você gosta de desenhar, vá até o quadro, faça um desenho, coloque um balãozinho, aí eles vão parar para ler o que está falando. Às vezes eu escrevo assim, personagem de desenho animado e tal, aí eu escrevo assim, eu não acredito que a professora vai ter que pedir silêncio. Aí eles já fazem o silêncio. Primeiro eles fazem o silêncio para conseguir ler, e aí eles já entendem que não é para falar mais. Eles acham legal que eu desenhei, e aí vai. Você pode cantar, você pode até cantar baixinho para você, só para te acalmar, e aí vai ter aluno que vai ficar em silêncio para ver o que você está resmungando, né? Isso tudo funciona. Você pode ter um mascote na sala de aula, conversar com seu mascote. Eu já conversei até com janela, mas assim, né, se você tem um mascote na sala de aula, vai lá e cochicha alguma coisa para ele, chega pertinho e começa a conversar, eles vão parar para te ouvir, para ver o que é que você está falando, né? Faz uma graça também, isso não atrapalha a disciplina, não. Aliás, é para melhorar a disciplina, né? Valorize muito o que eles fazem de bom. Eu falei do aluno irritante, né? Mas isso é uma maneira de falar. Eu estou dizendo que o comportamento dele está irritante naquele momento. Aí, o aluno te irrita muito. Depois ele faz a atividade toda completa e vem te mostrar. Só que você está assim chateada, você está nervosa com aquilo, você nem dá trela. Não faz isso. Quando ele está com a atividade toda completa, toda bonita, valorize. 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 Se tiver isso aqui para valorizar, valorize. Olha, sua atividade está bacana, sua atividade está bonita, vou fazer assim. Então, aí, num outro momento, que você não estiver irritado, você pode chegar perto dele e até falar, olha, você faz atividade tão bem, né? Aquele comportamento você não está parecendo com o que você é, com um jeito bacana seu e tal, mas valorize. O que for bom, valorize. Se você, porque ficou irritada com o aluno num momento, desvaloriza o que ele faz de bom, ele para de fazer o que faz de bom e continua fazendo o que te irrita. Então, cuidado com isso. Peraí que tem muita coisa anotada para eu não esquecer. Seja amável e ajude seus alunos a resolver problemas. Isso conquista o aluno. E à medida que ele gosta de você, ele não quer ser indisciplinado. Ele quer que você se orgulhe dele, ele quer que você goste dele. Além da gente ficar linda, porque à medida que eles vão gostando da gente, eles vão começando a achar a gente linda.
Não ameace aluno. Não ameace aluno. Não diga que vai fazer coisas que você não pode fazer. Porque se ele te testar e ver que você não pode fazer aquilo, é lógico que você não pode, você não vai fazer, né? E aí, se ele te testar, você perde o controle da sala inteira. Então, não ameace aluno de coisas que você não pode fazer. Deixe claro as regras e as consequências e seja firme. Então, se você tem um combinado, se tem as regras, as crianças sabem as regras, você pode ler as regras quando alguém fizer errado, como um aviso, e existe uma punição para aquilo, uma consequência para aquilo. Quando acontecer, aplique a punição, aplique a consequência. Punição é modo de falar, né, gente? Mas aplique, porque senão vira uma coisa assim, sem sentido. Ah, mas o fulano já fez isso tantas vezes e não ficou de castigo, como é que vai ser? Né? E aí as crianças param de respeitar, param de entender que aquilo é sério. Valorize o que for bom e comunique o que for bom. Aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima o link. Tem um livro de selos. Tudo que a criança faz de bacana, você vai marcando ali como conquista, né? Com um selinho, eles gostam muito e eles fazem por onde conseguir mais selos, eles querem colecionar os selos. Então, valorize o que for bom. Fale bem dos seus alunos. Fale bem. Às vezes, gente, é muito triste quando a gente vê isso. Entra uma pessoa na sala e a professora fala assim: olha lá, aquele ali não sabe nada, não quer saber de nada. Gente, você falar com uma criança, não fale que a criança não sabe, não fale que a criança não faz nada, não fale essas coisas. Esse que não sabe nada, que não quer saber de nada e tal, pega ele separado, vai lá na supervisão, conversa, mas não é assim desvalorizando a criança. Se ela toma antipatia de você e ainda acha que ela é tão ruim assim de não saber nada, aí é que ela não vai tentar mais nada. E infelizmente funciona desse jeito. Então, não faça isso, fale bem, fale das qualidades. Se você fala bem da criança para a mãe da criança, para o pai da criança, essa criança vai ser tão grata a você, ela vai ficar tão feliz que ela vai querer te agradar tanto para você continuar falando bem dela, que a disciplina dela vai melhorar muito. Tô falando para você mentir, não. Tô falando para você falar bem do que é bom. E conte o que não está bom e o que precisa ser corrigido. Mas não é isso tá ruim porque seu filho é isso, não. Isso tem que mudar, porque o seu filho não é. Não é nada, não coloque rótulos, os rótulos pegam. É burro, é mal educado, esses rótulos pegam, tá? Então, porque seu filho é um mal educado porque ele fez isso, seu filho é um grosso, seu filho é um... Não, seu filho fez isso é errado, isso não pode acontecer mais. Vamos trabalhar com isso para não acontecer mais? É a postura que vai te ajudar mais. Já falei de cuidado com o rótulo. Ajude a criança, isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu aprendi isso como psicopedagoga, mas a gente tem que usar como professora, como amiga, como mãe, como todo mundo. Ensine a criança a desenvolver estratégias próprias dela para resolver as dificuldades, inclusive as dificuldades de comportamento. Às vezes, a gente vai conversar com a professora para tentar ajudar. E eu não tô falando mal de professora não, tá, gente? Eu sou professora. Vocês sabem que eu tô dentro da sala de aula. Mas às vezes a gente vai conversar com o professor para ajudar. A pessoa fala assim, porque fulano faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Quando ele faz isso toda hora, qual dificuldade que ele tem? Todas. Que momento que ele tá ruim? O tempo todo. O que ele faz? Nada. Ô, gente, não é assim. Começa a observar quando ele fica pior. O que acontece, o que ele faz e o que ele não faz. Aí só faz o que quer, não? Então vamos olhar o que ele quer fazer. Não é porque ele só vai fazer o que ele quer, mas é porque aí a gente vai entender. Por exemplo, aluno que não está enxergando bem, às vezes fica indisciplinado, às vezes fica difícil. Ele só não está enxergando bem, coloca o óculos em ponto. Não é que ele vai chegar de óculos e o óculos consertou ele, não. Mas à medida que ele vai tentar copiar e vai conseguir copiar, à medida que ele vai tentar fazer e vai enxergar, ele vai mudando esse comportamento. A criança que tem muita dificuldade cognitiva, à medida que ela vai entendendo, né, então toda dificuldade atrapalha o comportamento da criança. Então vamos ensinar as crianças a encontrarem estratégias. Eu tinha um aluno, por exemplo, que ele era agitadíssimo, mas é muito.
Aí, a gente chegava do recreio, e eu fazia um exercício de respiração, e eu fazia um relaxamento para a turma acalmar, e ele não fazia, porque nem via que eu estava fazendo. E aí ele continuava agitado, e aí eu combinava com ele, aí eu já tinha até combinado com a mãe, questão de agenda, de mandar o comportamento e tal, se eu tinha chamado a atenção, se eu não tinha. Aí um dia eu observei que assim, antes do recreio, eu não chamava a atenção dele. Só que ia pro recreio, agitava, voltava para a sala assim, muito agitado, e aí não tinha controle mais. Aí um dia eu cheguei perto dele, sem gritar na frente de todo mundo, nem nada, eu falei assim, olha aqui, vê se você já observou isso que eu observei. Antes do recreio, eu não xingo você, eu não chamo a sua atenção, eu não preciso fazer nada com você antes do recreio. Do recreio você volta agitado. Aí a professora está fazendo um exercício que é para você acalmar. Mas você não está fazendo, a sala inteira está acalmando e você não. Vamos fazer esse exercício, que eu acho que eu não vou te xingar depois do recreio também. E aí ele percebeu que o exercício era para ele e começou a fazer. Aí ele virou um santo, claro que não, né, gente? Mas melhorou muito. Ele ficou mais calmo, a gente conseguiu ter uma aula melhor depois que ele começou a fazer o exercício de relaxamento, de respirar fundo, de relaxar, de fazer um exercício ali com os braços, com as pernas, né? Uma coisa para relaxar as crianças mesmo. Agora, olha só, aí você diz assim, eu já faço isso tudo, mas tem aluno? Tem, eu sei que tem. E aí as medidas são outras. Quando nós fazemos isso aqui, nós resolvemos o problema da maioria da sala. Mas existem alunos que estão passando por problemas sérios, de comportamento deles mesmos, né? Então, e isso sempre tem uma causa. Então, nós vamos procurar com os pais. Essa causa pode ser física, pode ser emocional, pode ser do momento que ela está vivendo. Aí a gente vai procurar soluções. Não é chamar os pais para pedir para levar a criança embora também, não. É solução. O que é? É físico, então vou levar ao médico. É emocional? Psicólogo? Ah, será que ele tem alguma coisa? Leva o neurologista, vamos ver o que tem, vamos fazer uma avaliação. Ah, é porque eu não estou tendo tempo, vamos procurar um tempo, vamos ver o que a gente faz, né? Então, essas crianças que não estão, que a gente não tem resultado com isso tudo aqui que a gente fez, a gente chama os pais. Ah, mas os pais não vão à escola, não tem problema, registra que você chamou, tá? Quando eles forem à escola, primeiro, posicione-se como quem quer ajudar e queira realmente ajudar. Converse com o supervisor perto de você, ou com direção, né? Nunca converse sozinha, porque a gente pode ser mal interpretada, e a gente pode ser até agredida, acontece sim. Procure então conversar com alguém, registre a conversa em ata, registre a conclusão em ata. Então a mãe se comprometeu a levar ao psicólogo, a mãe se comprometeu a levar ao médico, a mãe se comprometeu a acompanhar a criança nas tarefas, registre. Se você chamou e a mãe não veio, registre. Se você chamou mais uma vez e a mãe não veio, registre outra vez, porque assim fica registrado que você tentou tudo que você pôde. A gente não resolve todos os problemas, mas a gente precisa tentar e registrar que tentou. Então, se você aplicar tudo isso, eu tenho certeza que vai melhorar muito a disciplina na sua sala de aula. Eu espero ter te ajudado. Um grande beijo e até a próxima!